E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar mais uma vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Botafogo mais líder do que nunca. Botafogo vence seu jogo, o Fortaleza perde o seu jogo e o Palmeiras empatou. Então agora a vantagem do Botafogo é de 3 pontos sobre o Palmeiras. O Botafogo volta a ter uma folga mais confortável na liderança do Campeonato Brasileiro e venceu um jogo difícil, quebrou um tabu de não sei quantos anos sem vencer o Atlético Paranaense lá na Liga Arena, mais de 14 anos. E esse time do Botafogo, quando você tem um time bom, a tendência é que você vença os jogos e quebre esses tabus que, digamos que times passados do Botafogo não tão fortes acabaram acumulando. Agora a tendência é que o Botafogo é que crie tabus contra os seus adversários, que eles fiquem sem ganhar, sem vencer o Botafogo por bastante tempo. E um jogo no qual o Botafogo não precisou ser brilhante para conseguir a vitória. Hoje o Botafogo fez um jogo ok no máximo. O Botafogo soube jogar a partida hoje contra o Atlético Paranaense. Quando o jogo estava 0 a 0, no início do jogo, a gente viu um Botafogo tentando controlar a partida e conseguiu encontrar uma ótima jogada do Marlon Freitas, que encontra o passe entre linhas para o Savarino, que encontra o passe do Igor Jesus fazendo a ruptura na última linha do adversário. E aí o Igor Jesus, que vem de um momento iluminado e que casa muito bem com esse time do Botafogo, faz o gol que dá a vitória pro Glorioso. Eu sempre falei isso com vocês. O Igor Jesus, essa característica de velocidade, de arranque na última linha do adversário, e também junto com a qualidade dele para fazer o pivô, para prender a bola, boa visão de jogo, ele se encaixaria muito bem nesse time do Botafogo. Foi isso que aconteceu. Bom jogo hoje do Igor Jesus, mereceu realmente ser convocado para a seleção brasileira e fez o gol que decidiu a partida. No início do jogo o Botafogo fez o gol, depois que o Botafogo fez o gol, obviamente o time do Atlético Paranaense vai buscar ficar um pouco mais com a posse de bola, vai buscar ter essas oportunidades de gol, mas o Botafogo marcou bem. Em nenhum momento do jogo o Atlético Paranaense conseguiu ter um volume de cruzamentos seguidos para dentro da área, de oportunidades de gols seguidas contra o time do Botafogo. Não, isso não aconteceu. O Botafogo controlou o jogo relativamente bem. Poderia ter ficado um pouco mais com a posse de bola, poderia ter cadenciado mais o jogo, poderia até ter tentado fazer o segundo gol, porque o Botafogo tem capacidade técnica para isso. Poderia e até teve oportunidade de fazer o segundo gol na partida. Mas hoje o Botafogo fez o básico, fez o feijão com arroz e venceu. E é isso que o Botafogo tem que fazer até o final do campeonato, vencer os jogos. Não importa se é jogando bonito, ou não importa se é jogando meia boca, se é jogando feio, o Botafogo tem que pontuar. Todo jogo essa tem que ser a meta. Ter os 3 pontos no final da partida. Hoje até um jogo um pouquinho mais abaixo do Thiago Almada, não fez uma grande atuação. Até mesmo o Luiz Henrique em alguns momentos foi bem, mas em outros momentos esteve também um pouco abaixo. O Savarino mais uma vez fez um grande jogo, uma grande atuação, não só pela assistência, mas é um jogador que o tempo todo se movimenta, é um jogador que o tempo todo consegue criar dificuldade para o adversário, sabe? Aquele cara difícil de ser marcado, tá na direita, tá na esquerda, tá no centro, pode fazer uma finalização de média e longa distância, pode encontrar o passe, é um jogador chato e que é muito regular. Savarino, é muito difícil você ver o Savarino tendo uma atuação muito fraca, muito difícil. Outro hoje que fez um bom jogo foi o Marlon Freitas. Quem também jogou bem hoje no time do Botafogo hoje tem, enquanto esteve em campo, o Gregory, sabendo fazer faltas táticas e momentos certeiros ali da partida. Talvez com o Atlético Paranaense poderia puxar um contra-ataque, ele ia lá fazer a falta, ou então conseguiu o desarme providencial para o time do Botafogo. Hoje os laterais do Botafogo não ultrapassaram tanto, até pelo fato do Botafogo ter feito um gol muito cedo. A gente teve uma postura de um Alex Telles e também de um Vitinho um pouco mais marcando, até os alas do Atlético Paranaense, que faziam uma linha de 3, liberavam seus alas. Então os laterais do Botafogo ficaram um pouquinho mais na defesa e defenderam o resultado, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E a zaga do Botafogo, baixo de Alexander Barbosa, cortando a maioria das bolas, e também, quando foi exigido, o John estava lá para fazer as defesas importantes. Então hoje foi uma vitória coletiva do time do Botafogo. Primeiro tempo fez o gol, depois tentou cozinhar um pouquinho mais o jogo, tentou controlar a partida. No segundo tempo o Botafogo controlou bem, porque o maior mérito do Botafogo foi não ter deixado o Atlético Paranaense o pressionar contra o seu campo.
Toda vez que o Atlético fazia uma jogada de perigo, o Botafogo ia lá, colocava a bola no chão, até respondia com lance de perigo também. E como eu falei, teve possibilidade de ampliar. Teve uma bola no travessão do Savarino, teve a finalização do Luiz Henrique cara a cara, que ele acaba desperdiçando. Alguns contra-ataques que o Botafogo poderia ter também caprichado um pouquinho mais, que aí conseguiria sair com um gol mais. Baita resultado para o Botafogo, que agora abre 3 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, uma gordurinha um pouco maior. Vamos ver então como foi Botafogo versus Atlético Paranaense. E já começa com Botafogo abrindo o placar, saindo na frente. Gol de Igor Jesus. E o que vale a gente destacar nesse gol do Igor Jesus? A boa movimentação dele, fazendo a ruptura na última linha de defesa do Atlético Paranaense. O Marlon Freitas até chegou a comentar que esse lance foi treinado pelo técnico Arthur Jorge. Você vê a movimentação dele aqui, ganhando na velocidade do Kaique Rocha, ele também acaba contando com o goleiro do Atlético Paranaense saindo antes. Não era uma finalização fácil para o Igor Jesus, ele encontra a brecha certinha, mas talvez se o goleiro do Atlético Paranaense tivesse ficado no gol e o Kaique Rocha tivesse acompanhado ele, poderia ter tirado mais ângulo do Igor Jesus para a finalização. Mas Igor Jesus não tem nada a ver com isso, centroavante como é, tomou a decisão certa, deu só aquele toquezinho, ó, para matar completamente o goleiro do Atlético Paranaense e deixar ele sem chance nenhuma de fazer a defesa. Eu gostei demais, cara, do primeiro tempo, que fez o Botafogo no início do jogo e depois também sabendo se defender. A única coisa que o Botafogo pecou assim na partida de hoje, que poderia ter feito melhor, foi o fato do Botafogo ter errado muitos passes na saída de bola. Foi aí que o Botafogo ainda cedeu algumas chances para o Atlético Paranaense, mas muito mais por conta de erros do Botafogo, às vezes lances que nem estava pressionado, por falta de desatenção ou por não conhecer o gramado, né? O gramado da Liga Arena, por mais que seja sintético, é diferente do gramado do Newton Santos, a bola corre numa rotação diferente. Esse lance aqui era para ter matado o jogo, né? O Luiz Henrique, ele tirou do goleiro, mas meio que telegrafou a finalização. Tipo assim, ele acabou telegrafando a finalização. Por que o Luiz Henrique? Porque ele faz tudo com o corpo que vai chapar a bola no canto. E aí eu até achei que ele ia cortar nesse momento, aquele cortezinho tradicional do Luiz Henrique. Ele finge, corta, e se ele corta o goleiro, seria golaço, né? Ó, ele telegrafa aqui, eu pensei, ih, agora ele vai cortar o goleiro e já era, gol. Porque ele faz isso muito bem, e o tempo todo o Luiz Henrique se engana que vai chutar uma perna e traz para outra. Mas boa defesa do goleiro do Atlético Paranaense. E o Botafogo também teve essa bola do Savarino. Boa finalização do Savarino. Mais uma boa defesa do goleiro do Atlético Paranaense. Um Botafogo que sempre de vez em quando ia lá e assustava o Atlético Paranaense para não deixar o time adversário ficar confortável na partida. Mais uma vez, o Luiz Henrique faz a jogada e sofre a falta que o Alex Telles vai bater. Isso aqui já são lances no segundo tempo. No primeiro tempo, tirando o gol do Botafogo, não teve tantos lances assim de perigo. Mas aí, ó, o Almada rola para abrir o ângulo e o Alex Telles acaba batendo mal na bola do que ele pode fazer, né? A gente sabe que o Alex Telles bate melhor do que isso na bola, poderia ter marcado. Esse lance aqui, cara, eu acho que era pro Igor Jesus ter chegado, sabe, confiante e batendo pro gol, porque a bola vem pedindo me chuta, olha só. Ela vem no jeito, né, para ele pegar de primeira, só que ele foi ser solidário e acabou errando o passe pro Savarino. Tentativa de cobrança de falta do Atlético Paranaense, mas a bola passa sem perigo. Mas a tentativa ali de jogada aérea do Atlético Paranaense, a sair até levou um certo perigo, mas a cabeçada saiu muito fraca do Kaique Rocha e o John foi lá e fez a ponte. Defesa do John tranquila. Ó, essa aí é pra sair na foto, né? Tentativa de finalização do João Cruz. Essa bola passa perigosa, mas já tinha jogadores do Botafogo abafando a finalização dele, né? Mais um lance que o John aparece bem. E aí que eu falo sobre o John. Eu falava muito sobre isso, sobre o Lucas Perry na temporada passada, quando ele fazia defesas que garantiam pontos pro Botafogo. Foi o que o John fez no jogo de hoje. As defesas do John estavam 1-0 o jogo. E ele salva esses gols do Atlético Paranaense, que em um momento do jogo teve algumas finalizações perigosas, não foram assim tão chances cara a cara, mas lances de perigo como esse chute do Mastriani. E ele garante os 3 pontos para o Botafogo fazendo essa defesa. A defesa útil, a defesa que conta ponto. E aí o Savarino rapidamente responde, né? Que pedrada do Savarino, irmão.
bola pega no travessão, se entra no gol seria um golaço, o goleiro já tinha ido e foi logo em sequência. Então o Botafogo, pô, me assustou aqui, toma também. Olha aí. O Savarino é aquele tipo de jogador que ele é muito constante durante a temporada. Esse lance aí de habilidade do Igor Jesus, né? Fugindo de 2 defensores do Atlético Paranaense derrubado, sofre falta. E foi isso, rapaziada. Botafogo vence o jogo, líder do campeonato, caminhando passo a passo rumo ao título do Brasileirão 2024. É só manter a mesma pegada, só não escorregar que o Botafogo vai ser o campeão desse campeonato brasileiro. O Botafogo aumenta a sua vantagem em relação aos demais. E assim, eu já havia comentado para vocês, eu acho que nenhum desses 3 vai passar até o fim do campeonato sem perder jogos. Pode perder, isso é normal, vai perder ponto, o Palmeiras perdeu ponto hoje. Mas o negócio é sobre quem vai perder menos pontos. E o Botafogo já tem uma margem maior de 3 pontos sobre o Palmeiras agora. No final do jogo, o Arthur Jorge recuou um pouquinho mais o time, botou o Danilo Barbosa, que entrou ali bem também no jogo, conseguiu fazer alguns cortes interessantes. O Vitinho hoje fez um jogo que ele não subiu tanto para o campo de ataque, ficou um pouquinho mais na defesa, já tinha até comentado sobre isso com vocês anteriormente. Ele também colocou o Matheus Martins, o Tiquinho Soares, o Matheus Martins para tentar puxar um pouquinho mais de contra-ataque, para tentar encontrar uma bola em velocidade, o Tiquinho para ser o arco e o Matheus Martins para ser a flecha. O Botafogo até teve algumas possibilidades, mas preferiu até cozinhar um pouquinho mais, passar o tempo no final do jogo para terminar logo a partida. Beleza? Grande história do Botafogo, ficou nessa abração do Francesco, nós fui!